pessoas que estão na hora. E queremos dedicar esse trabalho para todos os profissionais de saúde e cuidadores que se dedicam todos os dias para cuidar dessas pessoas e achar maneiras de trazer mais qualidade de vida para elas. E a gente espera que com esse trabalho a doença ela possa ser mais reconhecida e inspirar cada vez mais pessoas a apoiar essa causa. O primeiro tópico que a gente vai abordar é o que é o Alzheimer. O Alzheimer, ele é um distúrbio cerebral e exercita que afeta a memória e a capacidade de pensamento em alguns casos, a capacidade de realizar as atividades simples que permite que não tenha erro. Como se comunicar com as outras pessoas, fazer higiene pessoal, comer, enfim. E a doença, ela comete principalmente as pessoas com mais de 50 anos, mas também ela pode ocorrer com pessoas mais jovens. É raro, mas é possível. E agora eu posso falar um pouco? Obrigado, Marina. Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde. E agora irei falar um pouco sobre o primeiro caso com a primeira paciente. Como podemos ver no texto, a primeira paciente e apresentava sinais de demência. Ela foi examinada pelo Dr. Alzheimer, que fez uma série de perguntas simples, como seu nome, idade, nome do seu cônjuge e o local onde morava. Como na época não existia nenhum tratamento, Augusto foi internada e os sintomas evoluíram, fazendo com que a senhora vinha a morrer em 1906. Só então tentei contato com o doutor, Alzheimer, fez exames médicos para algo comum. Um acúmulo de placas beta-amiloide e emaranhados neurocelulares. 4 anos depois, em 1910, a condição ficou conhecida como a doença de Alzheimer. E acredita-se que o caso de Augusto Stemmer seja o primeiro caso documentado da doença de Alzheimer. Desde então, muitos tratamentos foram desenvolvidos para melhorar a vida das pessoas com Alzheimer e retardar a progressão da doença, embora ainda não tenha nenhuma cura encontrada. Obrigado a todos pela oportunidade que vim aqui apresentar. E deixo o tópico 3 com o nosso integrante Eduardo. Pessoal, boa tarde. Assim como no tópico 2, o Augusto falou sobre o que é placas granulosas e emaranhados neurofibrilados, eu vou especificar os elementos para vocês o que significam essas palavras. Os emaranhados neurofibrilados são encontrados dentro das células cerebrais de pessoas com doença de Alzheimer. Elas são das características distintas da doença de Alzheimer, juntamente com o acúmulo de proteínas conhecidas como placas amiloides. É um nível microscópico. O emaranhado neurofibrilar consiste em feixes de estruturas semelhantes a fios chamados microtúbulos. Eles estão entrelaçados com proteínas conhecidas como proteínas tau. As proteínas de microtúbulos tau ocorrem normalmente dentro das células cerebrais, mas em pessoas sem Alzheimer, a maioria dos microtúbulos são paralelos entre si, e as proteínas tau os ligam de maneira ordenada. Vou falar para vocês sobre a primeira, segunda e terceira fase da doença de Alzheimer. Na primeira fase, a doença dura aproximadamente de 2 a 3 anos, com sintomas, presença de sintomas vagos, difusos, instalação lentas, onde a principal característica é a memória alterada. O paciente nessa fase também pode apresentar desorientação, alteração da linguagem, aprendizado, concentração e crítica comprometida. Na segunda fase, a fase dura de cerca de 3 a 5 anos e também é progressiva e lenta, com a perda de memória e sintomas mais evidentes. Eles vêm como mudança nos cálculos, julgamentos, planos e abstrações. Ou seja, a pessoa nessa segunda fase, ela não lembra, por exemplo, se ela tomou a medicação dela, ela precisa de uma pessoa para estar auxiliando, ela não se lembra se ela se alimentou, se ela bebeu água, se ela já fez aquelas tarefas auxiliares, os quais ela tinha costume de fazer no seu dia a dia, na sua rotina corriqueira, por assim dizer. O humor, a personalidade e o comportamento social também pode mudar gradualmente. Também uma recuperação de postura, marcha e torso muscular. O que quer dizer essas palavras, gente?
Na segunda fase, a pessoa ela começa a perder os próprios movimentos de braços, mãos, pernas e a dificuldade na fala. Nesse momento, a pessoa já se torna cadeirante, uma pessoa de necessidade especial, do qual precisa de um acompanhante, geralmente um enfermeiro, um especialista, que já acompanha os casos tanto de Parkinson quanto de Alzheimer. Na terceira fase, a duração da última fase ela é variável, porque há mais áreas para serem tratadas. E a pessoa nessa fase pode viver muitos anos. A fala é danificada, assim como na segunda fase. Incontinência urinária e a incontinência fecal são comuns e observadas. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo já ouviu falar sobre fralda geriátrica, né? Nessa terceira fase, a pessoa não tem capacidade de fazer a sua própria higiene pessoal. Então ela começa a fazer o uso da fralda geriátrica. Ele precisa de um acompanhante para fazer a sua higiene pessoal e até mesmo como tomar banho, que é uma atividade simples do nosso dia a dia. Podem ocorrer, então, sintomas e sinais neurológicos graves, rigidez, convulsões, tremores, quer dizer, as mãos começam a ficar trêmulas, movimentos involuntários, e essa fase provavelmente está em estado mais vegetativo e, eventualmente, a morte. Lembrando, assim como foi dito no segundo tópico do Augusto, a fase do Alzheimer ela pode atingir tanto pessoas acima de 60 anos, quanto pessoas com 18 anos. Ou seja, ela é uma doença que altera o sistema nervoso muscular da pessoa. Ou seja, não se sabe como diagnosticar antecipadamente ou precocemente quando a pessoa vai ter Alzheimer ou não. Ela pode atingir após 60 ou antes dos 60. Pessoas com 18 anos, eu, por exemplo, com 18, com 40, com 22, ou seja, qualquer pessoa que estiver nessa fase, se não tiver um bem-estar social, uma boa alimentação, um ritmo de vida controlado, do qual pratica atividade física, ela está propício até Alzheimer. Eu passo a palavra agora para a nossa colega Mariana para finalizar a nossa apresentação. Oi, gente, eu fiquei no quinto tópico e eu vou relacioná-lo principalmente com o segundo, que fala a história da Dona August. E no próximo slide vai ter um vídeo explicando melhor sobre o que não falar para o idoso, como seria a reação dele. Porque dependendo do que a gente fala, o idoso pode ficar confuso e ter uma situação não muito agradável. O que acontece no cérebro? O cérebro de um paciente com doença de Alzheimer sofre um processo degenerativo, progressivo e irreversível com a morte de neurônios localizados principalmente em regiões específicas do cérebro, responsáveis pela memória e outras funções cognitivas. Assim como foi falado na história da Dona August, o médico, quando foi atender ela, perguntou onde ela morava, qual era seu nome, o marido, por aí foi. E ela não conseguiu responder coisas simples. Começa nesse estado. E após a morte dela, o Dr. Alzheimer pediu para ela fazer uma análise do cérebro e percebeu que tinha diferença entre o cérebro de uma pessoa que teve Alzheimer e uma pessoa saudável que não teve. E o próximo slide é o vídeo que não devemos falar com o idoso. Alzheimer. Nunca faça isso com o idoso que tem Alzheimer. Primeiro, não discuta com esse idoso. Sempre concorde. Mesmo diante das falas incoerentes, pensamentos confusos, ideias irreais e até alucinações, concorde com tudo para que esse idoso não fique mais agitado. Segundo, nunca argumente. Sempre distraia. Ajuda aí, né? Déficit cognitivo faz com que essa pessoa não seja capaz de compreender a sua argumentação, portanto não vai adiantar. Distraia pedindo que ela faça alguma coisa, ou mostre algo a ele na TV, ou até mesmo com músicas antigas que eles gostavam de ouvir. Terceiro, nunca peça para que ele se lembre, mas ajude a recordar. Mãe, lembra quem é ela? Não diga isso, mas ao contrário, mãe, ela é fulana, filha de Beltrano. Buscar na memória e não encontrar aumenta a tristeza e a frustração. Portanto, conte a ele quem é aquela pessoa ou o que é aquele fato. Quarto, nunca diga, já falei isso. Repita quantas vezes for necessário. Ele não se lembra. Você memoriza?
esse problema na internet, esse problema Portanto, quanto mais você disser isso, mais tristeza. Só finalizando para o vídeo. Mais frustração você provoca nesse 12. E quinto, nunca infantilize seus erros, mas ao contrário, incentive seus acertos para que ele busque sempre querer fazer coisas novas. Então, basicamente, a gente fala sobre isso. Pessoas que estão com doença de Alzheimer, a gente nunca pode desmotivar. Pelo contrário, a gente tem que motivá-lo a apreciar, viver todos os dias e tentar fazer suas rotinas, as suas tarefas rotineiras e corriqueiras, como todos os dias, como se fosse uma rotina. Né? Como fazer um banho de higiene, ir perto da sua casa, lavar uma louça, passear no parque, conversar com pessoas, dialogar, ouvir música, assistir um filme, porque tudo isso aí trabalha no lado mental da pessoa. Entendeu? Pessoal, essa é a nossa apresentação da turma do terceiro B, dos 4 integrantes do Augusto, Marina, Mariana e o Eduardo, da nossa professora Paula. Nós não vamos abrir espaço para perguntas, porque temos mais um grupo para apresentar. E agradeço a presença de todos pela atenção. Muito obrigado a todos.